Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para compreender a história contemporânea de Portugal, o salazarismo. Vamos entender o que foi esse regime, como surgiu, suas principais características e as consequências para a sociedade portuguesa. Para entender o salazarismo, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 1910, Portugal derrubou a monarquia e instaurou a Primeira República. No entanto, esse período foi marcado por grande instabilidade política, econômica e social. Havia sucessivas trocas de governo, dificuldades financeiras e conflitos sociais que fragilizavam a República. Em 1926, aconteceu um golpe militar que encerra a Primeira República e instaura a ditadura militar em Portugal. É nesse contexto de crise que surge a figura de Antônio de Oliveira Salazar, inicialmente como professor universitário de economia, depois, como um político. Em 1928, convidado para ser ministro das Finanças, Salazar conseguiu equilibrar as contas públicas rapidamente, ganhando grande prestígio. Esse sucesso o levou a ser nomeado primeiro-ministro em 1932, assumindo poderes cada vez mais amplos. Foi nesse contexto de crise que surgiram regimes autoritários. Na Itália, em 1922, Mussolini instaurou o fascismo. Na Alemanha, a instabilidade levou ao crescimento do nazismo, que chegaria ao poder em 1933 com Hitler. Na União Soviética, desde 1917, consolidava-se o regime comunista liderado por Stalin. Características principais do salazarismo: regime corporativista inspirado no modelo fascista italiano, organização da sociedade em corporações, trabalhadores, patrões e Estado para evitar conflitos de classe, suposta harmonia social, mas sem liberdade sindical real. O regime criou casas do povo, casas dos pescadores, grêmios e sindicatos nacionais, todos controlados pelo Estado para garantir a ordem, a disciplina social e o enquadramento corporativo, inspirado no fascismo italiano. Houve também o reconhecimento da União Nacional como partido único e legítimo, que não era exatamente um partido de massas, mas um instrumento de apoio ao regime. Supressão de direitos democráticos, liberdades políticas fortemente limitadas, censura prévia à imprensa, livros, teatro, rádio. A PD, Polícia Internacional e de Defesa do Estado, era responsável pela repressão de direitos, e o Estado também criou o Secretariado Nacional de Informação responsável por fazer propaganda do Estado Novo português. O Estado Novo usou das obras de Fernando Pessoa, que morreu em 1935, apenas 2 anos após a implantação oficial do regime em 1933. Seu único livro publicado em vida, Mensagem, não só não foi censurado, como recebeu o Prêmio Antero de Quental concedido pelo Secretariado de Propaganda Nacional, pois alinhava-se ao ideal nacionalista, exaltado pelo regime. Saramago não teve sorte. Saramago teve dificuldade em publicar devido ao controle editorial e à censura política. Sua carreira literária foi interrompida por mais de 20 anos, pois editoras evitavam publicar obras de cunho crítico ou social, que pudessem entrar em conflito com o regime. Em seus trabalhos como jornalista no Diário de Lisboa, e depois no Diário de Notícias, vivenciou a censura diária imposta pelo regime à imprensa. Outra característica do salazarismo foi defesa da moral católica e da tradição, declaração dos valores católicos como base moral da sociedade portuguesa, reforço do conservadorismo nos costumes, educação e leis. No plano internacional, embora oficialmente neutro, o governo de Salazar apoiou Francisco Franco, líder dos nacionalistas, contra a República Espanhola, que era de esquerda. Portugal ofereceu apoio diplomático e logístico, permitiu que armas, munições e soldados atravessassem o território português, com destino à Espanha. Censurou a imprensa para evitar críticas a Franco. Mas quando começou a Segunda Guerra, Salazar autorizou a instalação de bases militares britânicas nos Açores, fundamentais para os aliados no Atlântico. Essa concessão reforçou os laços com o Reino Unido, tradicional aliado histórico de Portugal. Salazar decidiu não colocar Portugal na guerra, pois havia um risco geográfico para Portugal, e também poderia dar problemas nas colônias. Agora vamos ao fim do salazarismo, mas cuidado, pois a morte de Salazar não foi o fim do
salazarismo, após sofrer uma queda cerebral em 1968. Salazar foi afastado do cargo de presidente do Conselho de Ministros. Porém, como seus médicos acreditavam que a notícia poderia afetar sua saúde mental, ele nunca foi informado oficialmente de que havia sido retirado do poder. Até sua morte, vivia convencido de que ainda governava Portugal. No lugar de Salazar assumiu Marcelo Caetano. Tentou modernizar o regime, permitiu algum grau de liberdade de imprensa, flexibilizou a censura e promoveu uma leve abertura política. Mas, na prática, a repressão continuava, os partidos de oposição continuavam proibidos e o regime não aceitava eleições livres. No governo de Marcelo Caetano também teve as guerras coloniais. Tropas portuguesas combatiam movimentos de independência em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Essa guerra era longa, cara e impopular principalmente entre os jovens soldados e oficiais. Em 1973, um grupo de oficiais descontentes formou o Movimento das Forças Armadas MFA. Sem apoio popular, o regime já não conseguia sustentar-se apenas com a repressão. Destaques: capitães e oficiais médios lideram o movimento. Oposição à guerra colonial era central. MFA prepara intervenção militar para restaurar a democracia. Na madrugada de 25 de abril de 1974, tanques ocuparam Lisboa. A população foi às ruas, apoiando os militares e oferecendo flores. Os cravos vermelhos se tornaram símbolo da revolução. O regime salazarista caiu sem grande resistência. Era o fim de 41 anos de ditadura. Aconteceu também a prisão de Marcelo Caetano, e fim do Estado Novo, e início do processo democrático. Em 1976, foi aprovada uma nova Constituição. As colônias africanas tornaram-se independentes, e em 1986, Portugal entrou na União Europeia. Sobre Salazar e futebol, o Benfica se tornou símbolo de prestígio, especialmente a partir da década de 60, com as conquistas das taças dos campeões europeus em 1961 e 1962. Essas vitórias eram exploradas pelo regime como grandeza de Portugal. O Estádio da Luz foi inaugurado com forte apoio do regime. Outra coisa ousada foi a imagem de Eusébio, que brilhou no Benfica e na seleção portuguesa, especialmente na Copa do Mundo de 1966. Salazar e o regime usaram sua imagem como propaganda nacionalista, um africano leal a Portugal, símbolo da nação multirracial portuguesa. Sua origem moçambicana era boa para a narrativa imperial do regime. O império colonial era apresentado como unido e fraterno, mas claro, não há evidências que Eusébio apoiava o regime. Já o Sporting Clube de Portugal, alguns dizem que também teve apoio institucional indireto, como facilidades fiscais, e uso do clube como vitrine de atletas portugueses. Futebol Clube do Porto. O Porto era frequentemente visto como um clube mais periférico, em relação ao poder central em Lisboa. Existe uma percepção entre torcedores de que foi prejudicado ou marginalizado pelo centralismo do regime, que favoreceria clubes da capital. Bom, esse foi meu resumo sobre salazarismo, espero que tenham gostado e se inscreva no canal.